Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora, com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. No último programa, vimos até o versículo 6 do capítulo 20. Vimos que Deus, muitas vezes, nos impede de pecarmos contra Ele. Deus disse a Abimeleque: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Obrigado, Senhor. Não sabemos realmente quantas vezes o Senhor nos impediu de pecar. Nós queremos, Senhor, nesse dia agradecer pela salvação que temos em Cristo Jesus. Agradecer, Senhor, pelas inúmeras vezes que o Senhor nos livrou de pecarmos contra Ti. Senhor, neste dia de hoje, te peço pelo estudo que faremos. Abençoe nossas vidas, abençoe este estudo, que ele possa ser uma bênção na vida de várias pessoas que nos acompanham agora. Agradecemos, Pai, pela vida de cada ouvinte. Te pedimos que neste dia aqueles que ainda não te conhecem possam tomar essa decisão. Aceitar a Cristo Jesus como seu Salvador. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, agora ao chegarmos ao capítulo 7, vemos que Deus disse a Abimeleque: agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é. Esta é a primeira menção da palavra profeta na Bíblia. É importante que prestemos atenção a isso. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é. O que Deus vai lembrar a Abimeleque é o fato de que este homem, Abraão, foi investido de uma dignidade sagrada e tinha um relacionamento especial com Deus. Deve ter sido algo difícil para Abraão engolir, pensar que foi descoberto em uma mentira diante de um homem ímpio, não convertido, um homem deste mundo. E Deus precisou lembrar a Abimeleque que Abraão era um homem de Deus. Não era melhor Abraão ter sido honesto e direto e ter dado testemunho do fato de que ele era um homem de Deus, ao invés de Deus precisar intervir por causa do pecado de Abraão? Você pode perguntar: mas esta é a segunda vez que Abraão mentiu, por que Deus não o castigou? Por que Deus não matou Abraão? Olha, quando penso sobre essa pergunta, amigo, eu preciso lembrar que Deus não matou Abraão pela mesma razão que não me matou ainda. Eu cometo o mesmo pecado muitas vezes. Quantas vezes, na minha vida cristã, eu preciso me apropriar de 1 João 1,9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E me lembro de dizer a Deus: Senhor, obrigado por me perdoar e limpar. Não vou fazer mais isso. Sabe, com o passar do tempo, amigo, a fraqueza da carne se faz presente e eu sou culpado do mesmo pecado novamente. Então eu vou e confesso novamente: Deus, me perdoa e limpa, pois Ele prometeu isso. Deus não me destruiu, Deus não me matou, Ele permitiu que eu continuasse. Por isso não podemos criticar o que Abraão fez. Muito bem, Deus disse que Abraão era um profeta. As pessoas honravam os profetas, eles tinham em alta estima um profeta de Deus. Agora Abraão era um simples mortal. Não há dúvida sobre isso, mas eu quero que você veja o que Abimeleque faz aqui. Vamos ler o versículo. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque é profeta, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou a todos os seus servos, e falou todas estas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles homens. Eles deviam temer a Deus, pois lemos que tiveram grande temor. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse: que nos fizeste? Por que você mentiu? Por que você não me disse a verdade? Sabe, amigo, não há nada pior do que um homem do mundo precisar repreender um filho de Deus pelo que ele está fazendo. Isso me assusta muito. Isso me faz querer viver bem com o meu próximo diante dos outros. Eu não quero ter que enfrentar o mundo, as pessoas deste mundo, e admitir que agi mal. Bem, a única maneira de evitar isso é fazer a coisa certa. Se Abraão tivesse dito a verdade desde o início, não haveria nenhum problema. Mas ele resolveu mentir pela segunda vez. Então Abimeleque, um homem do mundo,
precisou repreender um filho de Deus. Precisou dizer: o que você fez? E em que pequei contra ti para trazeres sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Incrível, amigo. Abimeleque está falando quase como se fosse um homem de Deus. Você até poderia pensar que ele é um profeta de Deus, um pregador enviado para dar uma mensagem para Abraão. No versículo 10 ele diz: que tens visto para fazer tal coisa? O que você viu em mim que fez você mentir? Havia algo em mim que não inspirava confiança? Bem, Abraão se defende, uma defesa muito pobre. Ele responde a Abimeleque dizendo no versículo 11: porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher? Em outras palavras, ele estava pré-julgando Abimeleque. Agora havia um temor de Deus neste lugar. Quando lemos todo o capítulo 20, vemos que tanto Abimeleque quanto os seus servos estavam cientes da existência de Deus neste pequeno reino. E Abraão, ao dizer que certamente não há nenhum temor de Deus neste lugar, está pré-julgando a situação. O que Abraão disse em outras palavras foi: eu pensei que o temor de Deus não existisse aqui. Bem, Abraão, quem é você para julgar? Veja, amigo, aqui está uma lição para nós. Eu creio que muitas vezes nós também julgamos os outros, chegamos a conclusões baseadas em nossos preconceitos e não deveríamos agir assim. Abraão aqui oferece uma desculpa muito fraca. Ele diz no versículo 12: na verdade, é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Bem, é uma maneira sutil de mentir. Não sabemos se Abimeleque ficou satisfeito com a explicação de Abraão ou não, mas ele o recompensa por causa da sua própria ofensa. Lemos isso no versículo 14. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e servas, e os deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara, sua mulher. Então Abimeleque diz no versículo 15: eis que a minha terra está diante da tua face. Habita onde for bom aos teus olhos. Abimeleque está agindo da maneira que um cristão deve agir. Ele está dando uma lição a Abraão. Também já aprendi lições dessa maneira, amigo. É claro que foram experiências embaraçosas. Lembro uma vez, eu já era crente e aprendi uma lição valiosa de um descrente. Este homem sabia que eu era crente. E eu tenho certeza que ele me considerou um hipócrita. Eu tive que ir a ele dizer que eu sentia muito, que era um crente, mas o meu comportamento não foi o que deveria ser, por isso que, por favor, me perdoasse. Isso é algo difícil de fazer, amigo. É muito difícil, mas é algo que devemos fazer. E você me ouviu dizer várias vezes que nunca fui um homem que queria ser, nunca cheguei a ser um ministro de Deus que gostaria de ser, nunca produzi o tipo de trabalho que eu queria produzir para Deus. Eu disse isso várias vezes e é verdade. E eu sinto muito por esses fracassos, mas tudo que eu posso dizer é que quero aproveitar todas as oportunidades e continuar. Eu quero ser melhor nos dias que eu tenho pela frente, e Deus conhece o meu coração. Portanto, no versículo 15, temos Abimeleque se comportando como um cristão deveria se comportar, apesar dele não ser um cristão. Ele disse: eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde for bom aos teus olhos. Agora veja o que ele diz para Sara. Creio que aqui há um pouco de sarcasmo. Você não pode concordar isso comigo? Você vai concordar comigo. Vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata. Você não acha que há um tipo de sarcasmo aqui? Eu dei 1000 peças de prata ao seu irmão. Veja, a mentira foi: ela é minha irmã. Agora você dirá: mas era uma meia-verdade. Eu sei, mas uma meia-verdade é uma mentira. E às vezes, um pouco de esperteza para encobrir a verdade é pior do que uma mentira inteira. Vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, eis que ele te seja por véu dos olhos para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida. Bem, Abraão foi repreendido por Abimeleque. Agora Sara foi repreendida porque ela teve a sua parte na mentira. Ela não pôde fugir da responsabilidade. Ela havia concordado com Abraão sobre esta mentira, em dizer para Abimeleque que eles não eram marido e mulher. Isso era uma mentira. Eles eram marido e mulher. Sim, eles eram meio-irmãos, é verdade, mas eles eram marido e mulher, eram casados, eram um casal. E esta meia-verdade tinha sido planejada para convencer Abimeleque que eles não eram casados. Portanto, diante de Deus, eles mentiram, eles pecaram.
Agora, deixe-me dizer uma outra coisa. Deus não destruiu Abraão e não o matou. Ele não quebrou sua aliança com Abraão por causa desse pecado. Porque Deus fez uma aliança incondicional com Abraão e Deus não pode romper essa aliança. Mas isto foi algo difícil para Abraão e Sara. É sempre difícil admitir que fizemos coisas erradas. É ou não é? É difícil dizer, eu estava errado, desculpe, sinto muito. Eu não posso fazer nada a não ser pedir perdão. Eu olho para trás, a minha vida como pai. Deus me deu 2 filhos. Este ano minha esposa e eu comemoramos 50 anos de casados. E os nossos filhos estavam presentes e eu disse, meus filhos, sua mãe e eu estamos casados há muito tempo, 50 anos. E estamos muito felizes que vocês vieram celebrar conosco. Eu devo ter feito algo certo, porque vocês 2 estão nos caminhos do Senhor. E isso é uma grande alegria para mim. Mas sei que também cometi erros. E nem sempre fui um pai perfeito para vocês. E se vocês têm algo em mente, algum momento em que eu falhei, eu quero que vocês saibam que eu sinto muito e peço que me perdoem. Eu nem sempre fui o pai que gostaria de ser, ou deveria ser. E assim eu disse. Sabe, amigo, mas isso não foi algo simples para mim. Sempre é difícil admitir que você está errado, ou que você errou. Também é difícil pedir perdão. Talvez esse não é o seu caso, quem sabe? Mas para mim é difícil. É o orgulho. Esse pecado que nunca foi erradicado da minha vida. Bem, essa é uma experiência recente do nosso aniversário de casamento. Eu não fiz isso diante de toda a vida, mas em particular, obviamente. Mas foi a melhor coisa que aconteceu comigo, porque eu pude tirar um peso do meu coração. E eu não estava pensando em alguma coisa em particular que fiz errado, não tinha em mente nenhum evento em particular ou nenhuma mentira que eu tinha dito aos meus filhos. Na verdade, eu não estava pensando em nada específico. Eu só queria que soubessem que se eu errei em algum momento, eu estava arrependido e queria pedir perdão. Então aqui vemos que Abraão e Sara são repreendidos por um homem do mundo, um homem que não era um crente, pois Deus nunca fez alianças com os gentios. Bem, chegamos ao final do capítulo 20. E orou Abraão a Deus. No versículo 7 vemos que ele é um profeta, mas aqui ele atua como um sacerdote. Abraão pede a Deus a favor de Abimeleque. Observe no versículo 7 ele diz, agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque é profeta, e rogará por ti para que vivas. Deus disse, este homem é verdadeiro. Ele mentiu, eu sei disso, mas eu vou restaurá-lo. Vou limpá-lo e ele vai estar em comunhão comigo e vai orar por você. E apesar do seu erro, você vai apreciar este homem. Apesar do seu erro, apesar do seu pecado, apesar dele ter mentido para você. Um dia você verá que ele é realmente um verdadeiro homem de Deus. Ele é um profeta. E ele fará o ministério de um sacerdote, vai interceder por você, vai orar por você. Versículo 17 lemos, e orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Veja, no versículo 4, Abimeleque disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Senhor, nós temos vivido em retidão. Você vai matar a nação? Porque este homem mentiu para mim? E o Senhor disse, não toque na sua esposa, não toque na esposa de Abraão, e eu vou te salvar. Agora, como Deus iria destruir a nação? Ele iria cerrar o ventre, deixando as mulheres estéreis, de modo que elas não poderiam ter filhos. Agora, Abraão demonstra ser um homem de Deus. Apesar de sua maneira, ele agora está de volta em comunhão com Deus. Isso deve nos encorajar, amigo, porque podemos sempre recorrer a Deus, confessar, deixar os nossos pecados de lado e continuar, seguir de onde paramos. Talvez eu esteja falando com alguém que está fora da comunhão com Deus. Talvez seja por causa de uma mentira, um pecado no coração que nunca foi limpo. Talvez você não abandonou esse pecado ainda, não o confessou, e esse pecado permanece como uma barreira entre você e Deus. Sua vida de oração é nula. Não está obtendo nenhuma vitória em sua vida? Não está sendo um testemunho eficaz? Abraão não tinha testemunho diante de Abimeleque, lembra? A sua vida de oração não funciona, você não lê a Bíblia, você não está desfrutando de uma vida cristã, não sente alegria e satisfação em servir a Deus. Muito bem, veja como termina este capítulo. Abraão está de volta à comunhão com Deus, está orando por Abimeleque. Bem, o que Deus fez a Abraão pode fazer por você e por mim, amigo. Ele fez isso com Davi. Davi cometeu adultério e assassinato. Davi confessou e se afastou do pecado. Ele nunca mais voltou para o pecado. E Deus restaurou Davi.
Davi passou a ser um homem segundo o coração de Deus. E Deus o usou de uma forma maravilhosa. Ele passou a ser um instrumento nas mãos de Deus. Agora, amigo, isso pode ser verdade na sua vida também. Pode ser uma realidade na minha vida. Não sei onde você está com o Senhor. Talvez você se encontre na mesma posição de Sara e Abraão. Eles tinham uma barreira que os separava de Deus. Eles tinham mentido. Ele fez Abimeleque acreditar que não estavam casados. E Deus os restaurou. E agora estão de volta em comunhão com Ele. Estão em uma posição em que Deus ouve e responde às suas orações. E orou Abraão a Deus e sarou Deus a Abimeleque, a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Quantas vezes Abraão foi restaurado? Várias vezes. No capítulo 12, ele desceu para o Egito. Creio que isso foi falta de fé e confiança em Deus. Deus lhe disse para ir para a terra que ele lhe mostraria. E quando Deus nos diz para ir a algum lugar, podemos ter certeza de que Ele proverá. Mas quando a fome veio sobre a terra, o que Abraão fez? Ele foi para o Egito. Enquanto estava no Egito, ele mentiu para Faraó. Ele disse que Sara era sua irmã e fez Faraó acreditar que eles não eram casados. E Deus o restaurou. Aqui, mais uma vez, ele desliza. Quantas vezes Deus perdoa um homem e lhe dá um novo começo? Quantas vezes Deus perdoou você, amigo? Quantas vezes Ele me perdoou? Quantos novos começos nós tivemos na vida? Eu gosto muito da forma como este capítulo termina. Isso me dá um grande incentivo. Ele está de volta à comunhão com Deus e o versículo 18 encerra o capítulo dizendo: porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. E agora vemos que Deus responde às orações de Abraão. Ele está novamente em comunhão. Há esperança para você e para mim, amigo. Você pode perguntar: o que eu devo fazer? Abra sua Bíblia em 1 João 1,9. Você pode conhecer este versículo, mas olhe para ele, leia, refresque a sua memória. Eu quero que você não apenas ouça, mas leia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, amigo. Agora, confessar significa dizer a mesma coisa que Deus diz. No caso de Abraão, ele tem que admitir que ele mentiu. Tem que dizer que ele mentiu, está errado. Isso é confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo. Há um homem no céu neste momento que morreu por este pecado que você está confessando. Essa pessoa é Jesus Cristo. E Deus, sendo fiel ao Senhor Jesus Cristo, vai perdoá-lo e purificá-lo de todo o mal e dar-lhe um novo começo. Experimente, amigo, este versículo em sua vida. Aplique-o em sua vida cristã. Se confessarmos os nossos pecados, o Pai é fiel ao Filho que morreu por esse pecado e Deus vai perdoá-lo. Deus vai limpar você e dar um novo começo, como fez com Abraão. Bem, aqui terminou o nosso tempo. Espero que a lição de hoje tenha sido uma bênção para você. Em nosso próximo programa, vamos ver o versículo 21. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando o nosso programa aqui, nesta emissora. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo programa. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.